Vamos. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Nessa segunda-feira, dia 13, né? 13 de março de 2023. Nós estamos estudando os 15 princípios fundamentais e, propriamente dizendo, estudando mediunidade. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo que interrompemos na última segunda-feira, sobre a mediunidade de cura. Falar sobre os médiuns curadores, mais que isso. Falar sobre o processo como é que isso ocorre. Porque o Espiritismo nos afirma que ele não faz milagres. Mas ele também não nega esse processo de melhora que nós vivenciamos ao ingressarmos inteiramente no Espiritismo. E o Espiritismo começar a ingressar inteiramente em nós também, porque nós sabemos que há dois momentos. Há o momento em que a gente entra para a doutrina espírita, carregado de um monte de especulações e de necessidade de investigações, mas há o momento em que o Espiritismo entra para nós. São dois momentos totalmente distintos. E isso gera transformações milagrosas, sim, em nós. Mas só que o Espiritismo diz que não faz milagres como nós entendemos milagres. Então, essas transformações, elas acontecem, mas obedecem às leis da natureza. E é sobre isso que nós vamos conversar, continuar conversando, já estávamos conversando semana passada, e a cura pelo Espiritismo. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece, para a gente se preparar melhor, sintonizarmos mais com os nossos amigos espirituais e rogar a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais que nos amparem, nos protejam, nos instruam, que clareie o nosso entendimento, a nossa fala, a nossa audição, o nosso discernimento, para que nós possamos melhor compreender o ensino da noite. Que a tua paz, Senhor Jesus, seja a tônica da nossa reunião de hoje e que possamos conservá-la em nós, no nosso dia a dia. Esteja sempre conosco e que assim seja, Senhor. Então, é a cura pelo Espiritismo, que nós dissemos que iríamos começar, segunda-feira passada, dissemos que iríamos começar por aqui hoje. E estamos seguindo esse livro aqui, está dando para enxergar bem ele aí, capturando ele aí. Esse livro aqui, que é o livro A Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonati. E o Eliseu inicia esse capítulo dizendo para nós: o Espiritismo não faz milagres. Unicamente descobriu algumas leis que regem os fluidos e as aplica em benefício da humanidade sofredora. As leis que já conhecemos são as seguintes. E aí ele elenca aqui 12 leis que nós vamos discutir uma por uma. Começar hoje. A primeira delas é a moléstia. Estamos falando de mediunidade curadora. A moléstia é causada por fluidos impuros que foram assimilados pelo organismo ou que se produziram nele. Quando nós estudamos perispírito, nós estudamos fluidos. Então, nós temos tem aí um estudo bastante interessante sobre fluidos, quando nós estudamos o item perispírito. E quando estudamos no início de mediunidade também, nós estudamos fluido, no início do estudo de mediunidade. Então, esse estudo nós vamos encontrá-lo em estudos anteriores, que estão disponíveis nos vídeos anteriores. Porque é fundamental que a gente relembre esse estudo dos fluidos, e é fundamental que a gente, para entender bem essa lição de hoje,
que a gente recorra ao capítulo 14 do livro A Gênese, onde Kardec traz para nós um estudo bem apurado dos fluidos. Capítulo 14 do livro A Gênese. Então ele fala para nós que a moléstia é causada por fluidos impuros que foram assimilados pelo organismo ou que se produziram nele. Então, como é que nós assimilamos fluidos pelo nosso organismo? A 12ª lição que ele traz para nós aqui, que ele chama de leis, ele traz aqui: todos os espíritos, encarnados e desencarnados, assimilam fluidos. Os fluidos que um espírito assimila guardam estreita relação com os pensamentos que habitualmente alimenta. Aqui na primeira, nós saímos da primeira e fomos para a 12ª, que está nesse capítulo do livro A Mediunidade Sem Lágrimas. Vamos retomar. A moléstia é causada por fluidos impuros. Fluidos impuros. Vamos relembrar rapidamente aqui o que é fluido. Fluidos são derivações, são derivados de um fluido originário chamado fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, o Espiritismo traz para nós esse ensinamento, ele é o responsável pela produção, nas suas transformações, ele é responsável por todos os corpos da natureza, do universo. Então, ele é a matéria-prima elementar de tudo que existe de material. De material. Vamos lembrar disso. É Deus, Espírito e matéria. Então, quando nós alimentamos fluidos. Feijão com arroz, carne, bife, pé de porco, tomate, caldo de mocotó, tudo é fluido. Qualquer alimento, fluido. Quando nós respiramos fluidos. Quando nós abraçamos uns aos outros, nós recebemos energia uns dos outros, que são energias, que são fluidos. Ok? Os chakras são os responsáveis por captar esses fluidos que nós absorvemos, processar esses fluidos e distribuir para o corpo físico. Os 7 chakras. Cada um dos chakras distribui para determinada região do corpo físico, chamado plexo. Então, os chakras são os responsáveis pela captação desses fluidos, pelo processamento, a usinagem desses fluidos, pelo armazenamento desses fluidos no duplo etérico e pela distribuição. Então, o duplo etérico é a nossa bateria, ou a nossa caixa d'água. Armazenam-se ali os fluidos, e os chakras vão distribuindo para os plexos. Quando há disfunção, quando há desequilíbrio, quando há desarmonia com as leis da natureza, nesse processo de absorção de fluidos, de assimilação de fluidos, há disfunções orgânicas também. Porque os chakras estão situados no perispírito. E o perispírito tem a função de intermediar a relação entre o espírito e o corpo físico. Então, nesse intermédio aí, cria-se uma disfunção, com a consequente disfunção também na distribuição energética para os plexos, para o corpo físico. É isso que ele está falando na primeira aqui. Aí surge a moléstia. Deu para entender aí, gente? Deu? Uma moléstia é causada por fluidos impuros
que foram assimilados pelo organismo ou que se produziram nele. Então, nós produzimos fluidos e assimilamos fluidos de fora. Produzimos fluidos através do alimento, através do pensamento, através da respiração, nós assimilamos. E dependendo da forma como a gente está interiormente, quem é que assimila esses fluidos? O nosso perispírito. O nosso perispírito. O nosso perispírito, ele é coordenado, comandado, dirigido pelo nosso psiquismo, pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Em síntese, pela nossa mente. Então, o nosso perispírito é um produto da nossa mente. Dependendo da forma como nós pensamos, nós energizamos esse perispírito de uma forma. E assimilamos fluidos de uma natureza, de uma qualidade. E dependendo da forma como nós pensamos e sentimos também, nós liberamos fluidos de determinada natureza, de determinada qualidade. Às vezes, nós liberamos fluidos adoecedores para as pessoas, que vão temperadas dos nossos sentimentos. Então, são fluidos que nós, pela nossa má conduta, ou pelos nossos maus pensamentos, ou pelo cultivo de maus sentimentos, nós vamos desarmonizando esses fluidos. E a gente, às vezes, oferece para as pessoas, com o nosso abraço, verdadeiro abraço de tamanduá, né? E as pessoas, às vezes, acabam de receber um abraço da gente e saem com dor de cabeça. E, às vezes, acabam de receber um abraço da gente e sai revigorado. Porque há troca de fluidos. Então, só que isso é um trabalho constante, porque nós estamos constantemente a pensar e a sentir. Alguém consegue parar de pensar? Alguém consegue parar de sentir? Não. E de acordo com o que nós pensamos e sentimos, nós produzimos fluidos em nós que são assimilados pelo nosso perispírito, que por sua vez transmite isso para o corpo físico. E transmitiu para o corpo físico, por intermédio dos chakras, e cada plexo recebe de acordo com a sua necessidade e com o funcionamento dos chakras. Se os chakras estão desequilibrados, esse plexo receberá energia desequilibradamente, desordenadamente. Isso tem influência energética no funcionamento, na atuação, na ação, no trabalho celular, orgânico. Aí já partimos para o celular, para o físico. Então, há uma relação intrínseca mesmo, muito bionívoca, uma a uma, entre cada molécula do perispírito e cada molécula do corpo físico. Cada célula do perispírito e cada célula do corpo físico. E o corpo físico, a qualidade funcional do corpo físico, a natureza funcional do corpo físico, depende da natureza funcional do perispírito. Porque o corpo físico é um reflexo, funcionalmente é um reflexo do perispírito. E o perispírito, por sua vez, ele é mantido. A mente é a criadora e mantenedora do perispírito. Então, aí nós vamos entender o que Jesus fala por orai e vigiai. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Mas vigiai para que a luz que há em ti não sejam trevas. Está no Evangelho. Ele está falando disso. Porque a gente, às vezes, por ignorância mesmo, ou por falta de controle, nós permitimos que a luz que há em nós se transforme em treva.
nesse processo de propagação. Então, por isso é que ele vem com essa primeira aqui. Uma moléstia é causada por fluidos impuros. Esses fluidos impuros, assimilados pelo perispírito, são projetados no corpo físico e, por sua vez, molestam esse corpo físico e adoecem esse corpo físico. Ficou claro isso, gente, essa relação? Que foram assimilados pelo organismo, nós assimilamos dessa forma que nós já dissemos, ou que se produziram nele. Nós produzimos também dessa forma que nós entendemos. Alguma dúvida sobre isso aqui? Está tranquilo isso? Então, como é que eu produzo fluidos deletérios em mim? Como? Pelo meu pensamento e pelo meu sentimento. 2. Se retirarmos de um doente os fluidos impuros que o contaminam, e em lugar deles colocarmos fluidos puros, a cura se realizará. Chamando aqui de cura o processo de melhoria. Porque é muito sério essa palavra cura, porque ela gera em nós expectativas que às vezes nós ficamos equivocados com essa expectativa. Porque nós às vezes trazemos moléstias em nós que são kármicas. E que nós criamos uma expectativa de curá-las e nós ainda não podemos curá-las porque elas precisam continuar em nós para nos avisar de algo, para nos chamar a atenção para algo, para despertar-nos para algo. São as chamadas doenças kármicas. A gente planeja e programa de vir com elas no nosso planejamento reencarnatório. A gente pede para vir com elas, às vezes. Chega aqui e quer ficar livre delas. E elas vêm exatamente porque é aquele instrumento que toca as cordas mais sensíveis da nossa alma, que nenhum outro instrumento tocaria, a não ser a doença. Estou claro aí, gente? Então aí a gente vê determinadas criaturas nascendo doentes, vivendo doentes e desencarnando doentes. Mas o Espiritismo vem nos garantir que nós, às vezes, nós não conseguimos curar, porque é kármico, faz parte das leis divinas, e as leis divinas, do cumprimento das leis divinas. Princípio fundamental número 7, lei de causa e efeito. Isso é lei divina, e lei divina é imutável. Mas nós podemos ajudar, aliviar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. Uma doença é uma sobrecarga, não é? Jesus falou que eu vos curarei. Eu vos aliviarei. O sirineu aparece no caminho de Jesus e o ajuda a carregar a cruz. Mas entrega para ele a cruz de novo. Dá só um alívio naquele momento de cansaço. E muitas vezes, muitos companheiros de caminhada que vêm com esse processo, sob esse momento kármico, e vêm e chegam momentos aqui de muito cansaço. De muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento. E é preciso que a caridade alheia consiga aliviar um pouco. É onde nós entramos como médiuns curadores. Porque todos nós, nesse processo de troca, de assimilação, de compartilhamento de fluidos, nós podemos aliviar, oferecendo o bálsamo dos nossos fluidos, produto de uma assimilação, produto ou de um processo de construção um pouco mais vigilante, por já estarmos vivenciando situações diferenciadas daquela. Tranquilo? Isso é mediunidade curadora. O que é mediunidade mesmo? Intermediação.
Então nós podemos intermediar o socorro divino para aquele que sofre por intermédio da nossa atividade mediúnica. Alguma pergunta mais, gente? Como é que a gente faz isso? Se retirarmos de um doente os fluidos impuros que o contaminam e em lugar deles colocarmos fluidos puros, a cura se realizará. Este é o fundamento da cura pelo Espiritismo. Como é que se faz isso? Pelas atividades fluidoterapêuticas. Água fluidificada, o passe, a vibração, etc, etc. Onde nós emitimos fluidos, produzimos fluidos, disponibilizamos fluidos para que os espíritos possam encaminhar para o necessitado. Então, é na tarefa do passe. Em que consiste o passe? Passe, segundo Emmanuel, é uma transfusão de energia psíquica. O que é a transfusão de energia? Quando a criatura humana, o homem, está com um problema sanguíneo, como é que chama isso aí? Hemático, né? Do sangue. Do sangue. Quando alguém está com anemia, por exemplo. Quando alguém está com anemia e vai perdendo, enfraquecendo o sangue, ele passa por uma transfusão de sangue. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso. A pessoa estava quase desfalecendo. Aí, quando conseguiram fazer iniciar o processo de transfusão de sangue, você vê uma flor voltando, estava murchinha e volta a se hidratar de novo. Quando você pega uma planta que está ali murchinha, sofrendo já de desidratação, que você põe ela dentro d'água, daí a 10 minutos ela... É disso que ele está falando aqui. O que está acontecendo ali? Estava faltando água naquela planta, você põe dentro d'água, ela vai absorver aquela água. O que é a água? Fluido. O que é o sangue na transfusão? Fluido. E na transfusão no passe, qual que é? É o sangue e a água? É o mesmo fluido cósmico universal, só que derivado para um outro tipo de sangue, de fluido, que é o sangue. Tranquilo, gente? Então, o processo de cura, que ele fala para nós aqui nesse 2, este é o fundamento da cura pelo Espiritismo. Em que ele consiste? No passe, retira-se energias deletérias do paciente, no passe de dispersão, lembra disso? De limpeza. Isso é feito pelo passista e é feito também pela equipe espiritual, que faz primeiro a asepsia durante o passe, para que desocupe-se, liberte-se aquele espaço, para que seja inoculado naquele mesmo corpo um fluido diferenciado. Está tranquilo isso? Então, primeiro, um convite para que o paciente fique receptivo. Porque se ele não ficar receptivo, nada acontece. Ele tem que abrir o coração e a mente e ficar receptivo. Então, primeiro passo. Segundo passo, trabalho de limpeza. É preciso que faça uma asepsia. Quando você vai fazer um curativo, está cheio de terra, você vai chegar ali e tacar o curativo por cima? Não. Então é preciso, isso é feito naturalmente dentro do processo. Essa limpeza. Você precisa de fazer gesticulação com as mãos? Não, nem é preciso. Pela mente, isso faz parte do processo. É preciso de limpar para poder fazer o curativo. Então, primeiro, liberta o espírito daquele fluido malsão e inocula naquele corpo
físico e espiritual, corpo físico e espírito, nessa relação que existe entre os dois, inocula ali um novo fluido. Que fluido é esse? É um fluido que é produzido pelo médium e que a equipe espiritual, durante o passe, processa esse fluido, processa ele de acordo com a necessidade do companheiro que está tomando o passe, que nós chamamos de paciente, aqui no nosso caso, didaticamente, porque só eles é que sabem a necessidade dele. Então a gente disponibiliza os nossos fluidos. A espiritualidade pega esse fluido, combina com os fluidos espirituais e oferece um fluido bom para a criatura. Dependendo da situação, dependendo da natureza da necessidade, a criatura está libertada. Dependendo da natureza da necessidade, a criatura está aliviada. Dependendo da natureza e da receptividade da criatura, ela sai do mesmo jeito que ela entrou. Entendeu isso? Então, nós precisamos de estar receptivos. Essa é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas existe uma condição para ficar consolado, que é ficar e estar consolável, receptivo. Porque às vezes o consolo vem e a gente não está pronto para recebê-lo. Não está receptivo com ele. Então entendemos como é que é o procedimento do processo de assistência espiritual, a cura pelo passe, pelo magnetismo. O que é o magnetismo mesmo? Fluido vital. No passe, na transfusão de sangue, nós transfundimos vida, porque o sangue é vida. No passe, nós transfundimos vida, porque a energia que é transfundida no passe, ela é chamada de fluido vital. Ela é que patrocina a vida. Nós morremos quando nós esgotamos a porção de fluido vital que nós possuímos. Porque cada um possui um tanto. Tanto é que cada um é muito mais necessidade. Vira mexe está precisando de tomar uma injeção de fluido nova. Já perceberam isso? Vira mexe alguém está precisando de tomar uma injeção de fluido vital. Passe. Atenção. Abraço. Benzição. Raizada. Chá de raiz, chá de tu quanto há. O que é um chá? Fluido. Você está assimilando fluidos para recompor, para restabelecer um desequilíbrio fluídico no seu próprio organismo. O que é um comprimidinho? Fluido. Você está tomando um comprimido que é um fluido que o seu organismo vai absorver fluidicamente, vai recompor energeticamente o organismo, muitas vezes quimicamente vai recompor. Às vezes está faltando ali um pontinho ali que está desconectado entre um ponto e outro, o fluido vai exatamente ali e restabelece. Já imaginamos o que é uma epilepsia? O que é o remédio para a epilepsia? Fluido. Já imaginamos o que é uma dor tão intensa que a criatura precisa tomar morfina? O que é a morfina mesmo? Fluido. O que a morfina faz? Vai ali e atua naqueles pontos no sistema nervoso para aliviar a criatura da dor. Só que muitas vezes essa dor é psíquica, essa dor é na alma. E aí é preciso de, além dos fluidos, é preciso de algo mais, no campo do sentimento, no campo do amor, no campo da doação, no campo da relação afetiva, no campo da relação amorosa. Ficou claro como é que é o processo no Espiritismo? Não tem milagre. Por quê? Por que eles falam assim? O Espiritismo não faz milagre. Porque a gente, às vezes, não conhecendo a sistemática de funcionamento, a gente acha
pautado num chavão que para Deus nada é impossível, aí a gente vem para cá à espera de um milagre. E às vezes o milagre não acontece como nós geramos essa expectativa, e nós ficamos desapontados, decepcionados, porque nós não estamos participando de um processo que nós não compreendemos. Agora, ninguém, absolutamente ninguém, aproxima de Jesus e sai de mãos vazias. E sai sem ter satisfeita uma necessidade espiritual. Não um desejo. Vamos ficar atentos a isso. Porque muitas vezes nós esperamos um milagre e esse milagre não é uma necessidade, é um desejo. E desejo é diferente de necessidade. Muito diferente. Porque muitas vezes o milagre iria nos retirar de um campo de necessidade que é o que nos mantém na trilha. Se a gente ficar libertar dessa necessidade, nós saímos da trilha. Isso vale para N naturezas de necessidades que nós temos na vida e que fazem parte da nossa vida. Nos campos físicos, afetivos, emocionais, psíquicos, que a gente às vezes quer ficar livre. Até de companhias a gente quer ficar livre às vezes. E essas companhias vêm exatamente para nos manter ali. A gente fala, gente, Deus, que dia que Deus vai me livrar dessa criatura? Não vai. Agora não, vai demorar um bocadinho. Que dia que vai livrar? No dia que ela deixar de fazer parte da sua necessidade. Naturalmente o ciclo vai se fechar. Aí a gente começa a compreender, inclusive no campo das relações, como é que isso funciona. Alguma pergunta, gente? Está tranquilo isso? Ficou claro essa questão da funcionalidade? Vamos repetir então, vamos sintetizar nesse minutinho que tá faltando. Você chega na casa espírita, ou qualquer lugar, em busca de ajuda. Se você está em busca de ajuda é porque alguma coisa não está funcionando bem. Então a primeira coisa é estar receptivo. O segundo é nós irmos nos libertando das energias que nós estamos sobrecarregados. Isso tem nome, chama-se reforma íntima. Porque o fluido é uma consequência material de um comportamento espiritual. Não nos esqueçamos disso. E muitas vezes nós podemos chegar no ponto de socorro, vamos tomar aqui a casa espírita, passar por esse processo de asepsia, de retirada dos fluidos negativos, pela misericórdia divina, pelo trabalho amoroso da espiritualidade e dos espíritos encarnados e desencarnados, participantes da tarefa, receber os fluidos bons, se sentir melhor aqui dentro. Mas quando chega ali, daí 1 hora, 2 horas que a gente chega lá fora, entramos em sintonia de novo com toda a nossa natureza de vida, voltamos ao mesmo comportamento anterior, e a lei divina diz para nós assim, mesmo comportamento, mesmo resultado. Então, essa asepsia, ela é feita na operação do passe, sim, mas instantaneamente. A asepsia duradoura, a limpeza fluídica duradoura, ela é consequência da nossa mudança de atitude. Atitude não é fora, é dentro. Fora já é conduzir, condução, conduta. Nós nos conduzimos de acordo com as atitudes que nós tomamos aqui no campo íntimo. Aí nós externamos em forma de conduta, a maneira de nos conduzirmos. Daí a necessidade do estudo para gerar despertamento da necessidade de mudança em nós, para que nós comecemos a processar esse sistema de cura, de autocura. Então, por isso que o Espiritismo diz que não faz milagres. Ele nos conduz para que cada um de nós realize o próprio milagre em si, que é o milagre da autocura.
e nos mostra de onde vem a doença, de onde vem a moléstia, as causas das moléstias, nos oferecem os meios, os caminhos para tratá-las e nos oferece os recursos para tratá-las. Porque muitas vezes a gente quer vir buscar a cura, mas não quer assistir a nenhum estudo, não quer se interessar por nenhum conhecimento novo que gere mudanças íntimas em nós, para que paremos de produzir fluidos deletérios e fluidos adoecedores. Isso é reforma íntima. Nós vamos fazer uma interrupção curtinha aqui para a gente tomar uma água. Daqui a pouquinho nós estamos voltando, tá? Vamos tomar água então.